Olá! Começa agora mais uma edição do Indaiá Notícias, o telejornal que vai trazer para você tudo o que acontece na nossa cidade. E na edição de hoje você vai ver: Polícia Militar prende suspeitos de roubo no Vale das Laranjeiras. Público lota CIAE para prestigiar campeões do Festival Passo de Arte. Com o fim da Copa do Mundo, indaiatubanos voltam à rotina da cidade. Tudo isso você assiste agora no Indaiá Notícias. A Polícia Militar fez uma apreensão importante de 3 suspeitos de um roubo no Vale das Laranjeiras. Um deles tentou fugir pulando do prédio. A Polícia Militar prendeu 3 pessoas na tarde de sexta-feira no Jardim Eldorado, suspeitas de participarem do roubo à residência no condomínio Vale das Laranjeiras no dia 8 de julho. A ação da polícia contou com o apoio da Polícia Civil e aconteceu após a localização de um veículo com placa de Sorocaba que estava clonado. O automóvel estava sendo monitorado pelo Centro de Operações e Inteligência, o COI, e foi localizado pela Guarda Civil próximo ao conjunto habitacional Lúcio Artoni, o CDHU, no dia 10 de julho. A Polícia Militar deu continuidade à operação e localizou na sexta-feira, no Bloco Vermelho do complexo de apartamentos, o lugar que possivelmente era usado pelos suspeitos para se esconder. 2 homens não ofereceram resistência durante a ação da Polícia Militar, mas Vanderlei Mendes, o terceiro envolvido, tentou fugir dos policiais pulando do primeiro andar do prédio. Machucado, ele foi encaminhado ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo, onde passou por cirurgia. Vanderlei já tinha passagem pela polícia e era procurado pela justiça por um roubo a uma joalheria realizado na cidade de Salto. Ele será encaminhado até a cadeia pública anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas. E mais um acidente no trânsito deixou feridos. Desta vez foi um capotamento na marginal do Parque Ecológico. A madrugada de sábado foi marcada por um acidente grave na marginal do Parque Ecológico. Um carro capotou na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé. Segundo o boletim de ocorrência, o automóvel estava sendo conduzido por um rapaz, mas, segundo testemunhas, a direção era feita por uma garota. A Polícia Militar compareceu ao local e encaminhou Álvaro de Freitas Martins, um dos passageiros do veículo, ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo em estado grave. Ele está internado na unidade de terapia intensiva sob observação médica. E quem passou na Praça Dom Pedro II pôde conferir mais uma edição da Feira de Troca de Livros. No sábado, aconteceu mais uma edição da Feira de Troca de Livros, que é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura. O evento aconteceu na Praça Dom Pedro II e foi uma oportunidade para os amantes dos livros renovarem sua estante sem custo algum. O projeto tem como objetivo o incentivo à leitura, já que você deixa um livro e leva outro de sua preferência, e acontece desde 2011. Quem compareceu pôde conferir gratuitamente a apresentação da Corporação Musical Vila Lobos, fundada em 1979 e sob regência de Samuel Nascimento de Lima. A orquestra é formada por 40 integrantes e possui um repertório bem tradicional. Durante a troca de livros, o público pôde ouvir música popular brasileira e música sinfônica. A semana começa e os radares voltam a funcionar nas ruas. Vamos saber onde eles vão estar. Na manhã dessa terça-feira, os radares estarão posicionados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, na altura do número 2028, e na Avenida Visconde de Indaiatuba, próximo ao Ginásio Municipal de Esportes. O horário de operação é das 6h30 às 11 horas da manhã. Já das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, a fiscalização acontece na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, na altura do número 2800, e na Avenida Visconde de Indaiatuba, próximo ao Hospital Dia. E no final do dia, das 4 da tarde às 8 da noite, os radares estarão na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, na altura do número 363, e na Avenida Presidente Vargas, na altura do número 2351.
E no próximo bloco, público lota CIAA para prestigiar campeões do Festival Passo de Arte. Mais detalhes daqui a pouquinho, fique por aí. O Clube 9 de Julho ficou agitado no sábado à noite. Tanto os associados quanto convidados se divertiram na tão famosa festa julina. O sábado foi recheado de comidas e trajes típicos e muita dança num tradicional clube da cidade. A tão esperada Festa Julina do Clube 9 de Julho reuniu mais de 2.500 pessoas e contou com a alegria dos convidados e muita amizade. O evento aconteceu no Parque Aquático e reuniu barraquinhas de lanches, doces, bebidas e pescas, todas dirigidas por entidades assistenciais da cidade. Além do som do DJ, o público pôde assistir o show de Alex e Rafael, que empolgou todas as idades. E nessa mesma noite, o CIAA lotou com fãs de vários estilos de dança. Foi a noite de gala do Festival Passo de Arte. A 22ª edição do Passo de Arte foi encerrada nesse sábado com a noite de gala. Mais de 3.000 bailarinos de 16 estados brasileiros, além de paraguaios e argentinos, se apresentaram na competição deste ano. O evento é realizado pelo Instituto Passo de Arte com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Pelo 10º ano consecutivo, a organização escolheu a cidade de Indaiatuba para sediar a etapa internacional. As disputas aconteceram entre 6 e 11 de julho, e durante a noite de gala foram feitas as premiações aos vencedores e os primeiros colocados de cada categoria se apresentaram no palco do CIAA. A variação de ritmos e estilos encheu os olhos do público, que preferiu deixar o jogo Brasil e Holanda de lado. O auditório ficou lotado e a plateia vibrava ao acompanhar cada movimento dos dançarinos. Com uma coreografia empolgante, o grupo de hip-hop Identidade foi um dos destaques da noite. Mas também teve a delicadeza e a técnica do balé, o tradicional jazz, além de danças típicas como a apresentação Lampião e Maria Bonita e até sapateado irlandês. E no quadro de hoje, o professor Olavo Furtado vai nos contar sobre como ser um ótimo profissional. Olá, como vai? O Brasil está parado, correto? Feriados, Copa do Mundo, eleições que estão vindo aí. Você não tem a sensação de que tudo está suspenso, aguardando aí uma definição? Parou diante do futebol? É aquele segundo antes da cobrança do pênalti. Todo mundo olhando o que vai acontecer. O problema não é que o Brasil está parado. Na realidade, existe uma parte do Brasil que parou e uma outra que está se movendo, mas um pouco mais devagar. Só tem duas coisas que não pararam. As contas a pagar, e aqui o problema é que as receitas, estas sim, pararam, e as contas não pararam. E uma outra coisa que não parou foi a quantidade de trabalho. A quantidade de trabalho, ficou pior. Eu vou te explicar. Eu tenho um amigo, dono de um comércio local, que me disse o seguinte: ele tem que dar folga para os funcionários no dia do jogo e em feriado. Ou seja, é o dia que ele não fatura. Mas as contas continuam chegando. Não fatura, mas paga imposto. Isso, para um comerciante local, um pequeno empreendedor, é uma situação perigosíssima. Não entra receita, mas os custos estão ali na porta batendo. Se a margem diminui, o problema nem sempre vai aparecer no curto prazo. A bomba vai estourar lá na frente.
Se você somar isso à crise brasileira atual, que se torna cada vez maior, aí o horizonte não é dos melhores. Eu tenho um outro amigo advogado que tem um escritório que quando tem feriado ou jogo de futebol, ele me diz o seguinte: o que ele tinha que fazer em uma semana, ou seja, em 5 dias, agora ele é obrigado a fazer em 2 dias, porque teve o feriado ou o jogo do Brasil. A clientela, o trabalho não parou, ficou pior, se concentrou em alguns poucos dias, de 5 para 3. Aí você se pergunta, a Copa foi um erro, a Copa do Mundo? Foi um acerto? Dependendo da variável de quem você pergunta, as respostas são as mais diferentes. Na realidade, bem ou mal, ela está aí e não dá para voltar atrás. Então, o que fazer? Tentar furar o padrão é inviável. Por exemplo, ir trabalhar ou tentar vender algo nos dias do jogo seria, no mínimo, coisa de maluco se você não estivesse vendendo alguma coisa no estádio. Se a ponta compradora vai estar vendo o jogo, você não vai vender para ninguém. A sugestão é uma só: esperar. Não tem remédio. É esperar o ciclo terminar. Junho é um mês, em um termo aí um pouco simpático, zicado. Ou, como a gente fala no mundo corporativo, o mercado já precificou a Copa. O meu maior medo ainda está por vir. Não são as Olimpíadas em 2016, que ela ainda está um pouco longe. São as eleições em outubro. Como ainda está tudo indefinido, com os candidatos disputando nariz a nariz, meu medo ali não é parar apenas, é atolar. Sabe aquele jipe que atolou e fica forçando para sair? Ou seja, ele patina, ele joga lama, ele faz o possível para sair e não sai? Pois é. O problema é que enquanto o jipe brasileiro patina, o jipe, por exemplo, chinês, não para. Pelo contrário, ele está correndo, que é uma beleza. São essas coisas que a gente tem que começar a pensar. Um grande abraço e até a próxima. O clima mudou neste fim de semana. A segunda já começou com a temperatura mais agradável. Vamos conferir a previsão do tempo aqui no Indaiá Notícias. Nesse início de semana, o clima será estável. Nesta terça-feira, o dia será parcialmente nublado, com sol entre poucas nuvens. A temperatura deve oscilar entre a mínima de 13 e a máxima de 23 graus. Na quarta-feira, a nebulosidade continua e o sol aparece com algumas nuvens. A temperatura mínima deve ficar em 11 graus e a máxima 23. E na quinta-feira, as nuvens continuam presentes e o sol aparece aos poucos. A temperatura mínima será de 13 graus e a máxima de 23. E no próximo bloco você confere. Com o fim da Copa do Mundo, indaiatubanos voltam à rotina da cidade. Não saia daí, a gente volta já já. Sábado, a seleção fez o último jogo do Brasil na Copa. E mesmo com a derrota sofrida contra a Alemanha, teve quem foi para frente da TV torcer e quem nem pensou em mudar a rotina para assistir o jogo. O Brasil enfrentou a Holanda no sábado pela disputa do 3º lugar da Copa do Mundo. A partida não teve um resultado favorável para a seleção brasileira, que perdeu de 3-0. O descontentamento com a atuação dos jogadores já vinha desde o jogo contra a Alemanha, quando o Brasil foi eliminado nas semifinais. Durante o jogo de sábado, as pessoas seguiram suas rotinas normais e a cidade ficou movimentada, coisa que não acontecia durante os jogos da seleção. E domingo teve a final. A Alemanha venceu depois de uma partida equilibrada, com um golzinho só no segundo tempo da prorrogação. E com o fim do Mundial, hoje os indaiatubanos já voltaram à costumeira rotina. Após 32 dias de Copa, o brasileiro volta à sua rotina, ainda pensando na tão sonhada taça que não foi conquistada dessa vez e ficará na expectativa para o ano de 2018. Infelizmente, não foi dessa vez que a gente conquistou o Hexa, né? Ficou confirmado que o que assola a nossa política nacional, que são o despreparo das pessoas, alcançou também a CBF, que é a maior representante nacional do nosso futebol. Fica o pesar, porque somos todos brasileiros e a gente, por mais que às vezes tenta, não consegue torcer contra a seleção. Mas esperamos que o Hexa, mais cedo ou mais tarde, chega, quem sabe já até em 2018, na Rússia, né? E
que eles se preparem de uma maneira melhor, né? O primeiro jogo foi até bom, mas o último jogo foi péssimo, foi ruim, foi uma vergonha para os brasileiros. O que fica agora é esperar mais 4 anos. Mais 4 anos para ver se a gente conquista, né? Porque foi muito feio demais, foi um horror, não jogou nada. Durante esse mês, as cores verde e amarela predominaram nas vitrines das lojas e os comerciantes impulsionaram suas vendas, motivando os torcedores a comprarem camisetas, capinhas de celulares, chapéus e outros produtos. Eu vendi umas buzinas e umas camisetas. Para mim não foi como a gente pensaria. Ela foi decepcionante na final, que deixou muita gente meio triste. Alguns foi bom e outros não foi bom. Aí o Neymar se machucou e tal. Aí foi onde o Brasil caiu mais um pouco. Aí deixou a pessoa tudo chorando, desanimado. Mas talvez o ano de 2018 pode ser melhor. Primeiro jogo do Brasil, eu vendi mais ou menos umas 130 camisetas. Todo mundo aqui vendeu. Todo mundo vendeu produto. A partir do terceiro jogo do Brasil já não se vendia mais nada. Quem não tem em casa guardado, tá todo mundo, eu mesmo doei toda a minha mercadoria do Brasil, porque a partir do jogo da Alemanha, ninguém conseguiu vender mais nada e é uma grande ilusão você ficar com a mercadoria na loja. Realmente não teve condição nenhuma de vender mais nada. Então a gente foi doando para as crianças, para os clientes, para os amigos, aquilo que a gente achou tudo do Brasil, fomos doando. Sobrou até o último cachecol do Brasil, se você quiser te dou com o maior carinho, o maior prazer, porque não tem mais condição de vender nada do nosso país enquanto nós não vermos e não enxergarmos o nosso futebol de uma outra maneira. Mesmo diante da derrota, alguns comerciantes encontraram uma forma criativa de lucrar com os produtos que sobraram. A camiseta foi uma ideia construída e feita para todos os brasileiros ver. Gente, quando você tem indignação com o seu time de futebol, é assim que funciona. Essa é a camiseta mais vendida da loja, só sobrou essa para outra Copa do Mundo talvez. Então fazemos sim a nossa indignação. O nosso país precisa de futebol e precisa de uma política boa. Separar os dois vai dar tudo certo no final. E agora a gente confere as manchetes do principal jornal que circula amanhã na cidade. Gazeta de Indaiatuba. Arrecadação de multas de trânsito recua 34% em 2014. Lei que prevê cardápio especial entra em vigor em agosto. Acidente de trânsito provoca 3 mortes. Jornal Tribuna de Indaiá. Arrecadação de multas de veículos cai quase 10% no semestre. 15 mil pessoas são esperadas na tradicional Romaria a Pirapora. Ladrão leva malote com R$72 mil. Esses e outros assuntos você vê amanhã na edição impressa em todas as bancas. Amanhã, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher realiza sua reunião do mês de julho. O encontro acontece das 2 às 4 da tarde e é aberto ao público. Qualquer cidadão pode participar e opinar nas discussões que acontecem na Casa dos Conselhos, localizada na Rua 13 de Maio, número 10, no Jardim Pompeia. Um dos assuntos a ser discutido é o evento Outubro Rosa, que orienta as mulheres e faz ações de prevenção do câncer de mama. E termina agora mais uma edição do Indaiá Notícias. Obrigada pela sua companhia, um ótimo começo de semana e nos vemos amanhã com mais notícias da nossa cidade. Até lá!